A um empate do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve ter, nos próximos dias, oferta oficial da Premier League por Alan. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores e fala também sobre o Flamengo. E a crise por conta da demissão de Felipe Luiz continua, agora com reclamações dos atletas para com o presidente BAP. Preciso trazer novidades sobre o salário do André, volante do Corinthians, que ainda é pretendido pelo Milan. Já o São Paulo fechou patrocínio de 75 milhões de reais. Para completar, Cissé já ganhou 11 quilos desde que chegou ao Atlético Mineiro. Felipe Luiz pode ser contratado pelo Cruzeiro, tem novidade importante na Lusa, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Para essa quinta-feira, minha múltipla depende de 3 resultados: da vitória do Dinamo Bucareste na Copa da Romênia, na vitória do Basel ou no empate em jogo do Campeonato Suíço e na vitória do Thun ou no empate também no Campeonato Suíço. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd de 2,5, ou seja, mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Importante, para que você não tenha que ficar procurando jogo por jogo e pegue esse bilhete pronto exatamente como eu citei, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para contar que Júnior Santos desembarcou no Rio na noite dessa quarta-feira, cercado de torcedores do Botafogo que o saudaram. A percepção é de que o Júnior Santos é bem querido pelo torcedor botafoguense, empréstimo até o fim da temporada. Importante, Júnior Santos desembarcou no Rio antes mesmo de que Botafogo e Atlético tivessem trocado os últimos documentos, mas o negócio vai acontecer. Já o Atlético Mineiro contratou o lateral direito Wanderson, 18 anos de idade, atleta que estava na base do Flamengo, e ele chega pro sub-20 atleticano. A saideira do Giro de Notícias, o Santos oficializou a rescisão do contrato do zagueiro João Basso, que tinha vínculo até dezembro. E aí eu queria chamar a atenção para uma mensagem do Neymar na postagem de despedida do João Basso. O Neymar criticou a forma como o João Basso teve seu vínculo rescindido no Peixe. E a Portuguesa fechou com 2 reforços. Na manhã dessa quinta-feira, em entrevista no CT Luso, Alex Bourgeois, o presidente da SAF, assegurou que tem 2 jogadores da Série B contratados para o restante da temporada. Um chega para substituir o Gabriel Pires, que foi negociado com o Mirassol, o outro para o lugar do Zé Vitor, que deve fazer sua despedida pela Lusa na partida da próxima semana contra o Avaí, válida pela 3ª fase da Copa do Brasil. Os nomes não foram revelados. O que se sabe é que eram atletas da Série B monitorados pela Portuguesa durante todo o campeonato estadual. Um deles assinou contrato nessa quarta-feira, o outro vai ter sua assinatura ao longo da quinta-feira e a partir daí os nomes serão anunciados e confirmados. Só para completar, já contei que o Gabriel Pires foi para o Mirassol, Zé Vitor pertence ao Maringá e está emprestado somente até o dia 13. São várias as possibilidades, especialmente na Série B. Já Bertinato, goleiro titular da Lusa, tem uma negociação em andamento com o clube da Série A que disputa a Libertadores da América. O Bourgeois afirmou que só vai liberá-lo se esse time interessado chegar ao patamar financeiro que a Lusa exige para a venda do jogador. E Felipe Luiz pode virar reforço do Cruzeiro? Vocês sabem que o Tite deve ser demitido em caso de perda do título do Campeonato Mineiro. No domingo, 18 horas, Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão. Sendo campeão, o Tite permanece, não se sabe até quando. Em caso de derrota, há grande a chance de o Tite acabar demitido. Como o Leonardo Jardim, que era o plano A, B e C do Cruzeiro, foi contratado pelo Flamengo, a pergunta do torcedor da Raposa passou a ser: será que não dá para contratar o Felipe Luiz? E a percepção, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Felipe Luiz, é de que o ex-treinador do Fla não pretende voltar ao mercado de trabalho tão cedo, até porque todo o planejamento de carreira dele sempre visou o futebol europeu. E ele teme que se acerte com outro time no Brasil depois do Flamengo, que a coisa não funcione tão bem e essa passagem para o futebol europeu acabe sendo atrapalhada. Importante registrar que o Felipe Luiz está na mira de alguns times grandes do futebol na Europa. O Atlético de Madrid, se perder Diego Simeone, deve investir na contratação do ex-rubro-negro. Chelsea cogitou contratá-lo, só não levou essa história adiante em janeiro, porque 2 dias antes de demitir o Enzo Maresca, o Felipe Luiz havia renovado seu contrato com o Flamengo. Já o Strasbourg faz parte da família Chelsea e joga no futebol francês, é outro que gosta bastante. Só para completar sobre o Cruzeiro, se Tite de fato for demitido,
a prioridade da diretoria cruzeirense será encontrar um treinador estrangeiro. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Cissé, volante de Guiné, contratado na temporada passada. Você sabia que ele já ganhou 11 quilos de massa magra desde que foi contratado? Jogador descoberto pelo Siga em 2024, durante a participação do Atlético num torneio na Nigéria. O Cissé foi convidado a virar reforço do Atlético. O Galo precisou esperar que ele completasse 18 anos de idade e no primeiro semestre do ano passado, Mamadi Cissé chegou ao clube. Extremamente magro, alto, 1,84 m. Com trabalho de alimentação, suplementação e muita academia, Cissé já ganhou em pouco mais de um ano o equivalente a 11 quilos. Extremamente importantes para o jogador da função dele. Ele é um segundo volante, de passadas largas, de preenchimento de campo e que tem despertado muita expectativa de torcedores, mas também de dirigentes atleticanos. Na atual temporada já foram 6 jogos no time de cima, 175 minutos em campo, sendo 4 partidas no Campeonato Mineiro e 2 no Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que fechou, enfim, patrocínio com a Unimed Seguros. Acordo de 5 temporadas que vai garantir ao tricolor 75 milhões de reais. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Quero lembrar que o São Paulo exigiu e a Unimed concordou que o slogan, o logo verde da Unimed vai ser transformado em vermelho. O São Paulo não queria ter um logo verde do seu rival Palmeiras em seu uniforme. A Unimed vai ficar na barra traseira da camisa e chega para ocupar o lugar da Blue Saúde. Dá para dizer que o São Paulo conseguiu melhorar um pouco seu contrato em relação à antiga parceira, que deixou de pagar os valores acordados, e isso virou inclusive um processo na justiça. Saideira sobre o São Paulo. O tricolor demitiu o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era o responsável pela manutenção dos gramados de Cotia. E a demissão se deu porque toda a pré-temporada foi prejudicada. O São Paulo tinha o objetivo de fazer a pré-temporada em Cotia. Depois de 2 dias lá com péssimas condições do campo, Hernan Crespo e os jogadores decidiram voltar para Barra Funda, onde foi realizado o restante do período de preparação. Esqueci da parte mais importante. O Paulo César Pires Duran é sobrinho de Carlos Belmonte, ex-vice-presidente de futebol do São Paulo. Hora de falar sobre André, o volante do Corinthians, que esteve muito perto de se mudar para o Milan. Você tem a mínima ideia de quanto ganha o André? Posso assegurar que ele é dono de um dos menores salários no elenco alvinegro, 56 mil reais mensais. Até por isso, sua multa em território brasileiro é de, entre aspas, apenas 112 milhões de reais. Esse valor equivale ao salário vezes 2 mil. Preciso contar também que na última renovação de contrato, o Corinthians acabou cedendo 30% dos direitos econômicos ao atleta, tudo porque não tinha os 4 milhões de reais que o Diogo Silva exigia. Então, para te explicar como é que funcionou. O André vinha em crescimento, em melhoria, estava jogando bem nas categorias de base, foi chamado antes de chegar ao time principal. E aí discutiram a possibilidade de uma luva. O Diogo Silva, representante do atleta, pediu 4 milhões de reais. O Corinthians alegou que não tinha esse dinheiro. A partir daí, o empresário e os dirigentes começaram a discutir qual seria o percentual que seria repassado do Corinthians para o jogador. Combinou-se esses 30%. E é exatamente por conta desses 30% que dificilmente o Corinthians vai conseguir uma venda nos moldes que gostaria. A última proposta feita pelo Milan, e que quase foi aceita, garantiria ao Timão 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A nova pedida do Corinthians, por sua parte, é de 22 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença de 5 milhões de euros em relação à última proposta feita pelo time italiano. Só para completar, em relação ao Corinthians, Lingard fez seu primeiro treino com bola com o restante do elenco do Corinthians nessa quarta-feira. O anúncio de sua contratação deve acontecer assim que toda a documentação estiver regularizada. O fato de ser estrangeiro demanda um pouco mais de tempo. E os jogadores do Flamengo andam na bronca também com o presidente BAP. Tudo porque o grande responsável pela demissão de Felipe Luiz não deu qualquer satisfação aos jogadores sobre a troca no comando. O BAP, inclusive, esteve no Ninho do Urubu nessa quarta-feira para uma reunião a portas fechadas com o novo técnico Leonardo Jardim e com o José Boto. Já havia contado para vocês que o Boto explicou numa reunião de apenas 2 minutos para os jogadores o porquê da mudança no comando técnico. O Boto, inclusive, nessa reunião, colocou a culpa nos atletas, alegando que eles não souberam usar toda a liberdade que o Felipe Luiz dava fora dos campos, alguns jogadores abusando
da noite, outros jogadores reclamando de não terem aumentos salariais. Nessa reunião rápida, o Boto chega a dizer que o Arrascaeta deveria servir de exemplo. Na temporada passada ele exigia um reajuste salarial, o Flamengo não lhe concedeu, o Arrasca fez um grande ano e a partir daí teve um salário até maior do que aquele que havia sido solicitado. Pois bem, é nesse climão que Leonardo Jardim deu seu primeiro dia de treinos, sem seus auxiliares que não conseguiram embarcar lá de Portugal, problemas no aeroporto da Ilha da Madeira, mas Leonardo Jardim chega a um Flamengo cujo elenco está muito chateado com José Boto pela dispensa do treinador antigo e também com o presidente, o BAP. O BAP foi o grande responsável por dispensar o Felipe Luiz e só o fez depois da vitória por 8-0 contra o Madureira, porque temia que o Leonardo Jardim recebesse uma proposta do Cruzeiro em caso de perda do título do Campeonato Mineiro para o Galo no domingo. A saideira em relação ao Fla, Diego Reis, atacante mexicano de 18 anos de idade, foi oficializado como reforço do time sub-20, ele chega do América do México, o acordo prevê opção de compra. E o Palmeiras está a um empate de acabar com um longo jejum de títulos e se sagrar campeão paulista na noite desta quarta-feira, na Arena Barueri. O Verdão fez 1-0 no Novo Horizontino, gol do Flaco Lopes no primeiro tempo. Novo Horizontino que desperdiçou pênalti, o Robson bateu e o Carlos Miguel pegou. Palmeiras que teve a chance de fazer 2-0 no início do segundo tempo. Gustavo Gomes acabou marcando, mas o gol foi anulado por conta do impedimento. Que vem informação importante. Se empatar ou vencer a partida de volta em Novo Horizonte, domingo, às 20h30, Palmeiras se sagrará campeão, colocando fim a um tabu de quase 2 anos sem qualquer taça. A última conquista alviverde havia sido justamente a do Campeonato Paulista de 2024. Mas quero falar sobre uma possibilidade de saída. O atacante Alan, que foi titular na final contra o Novo Horizontino, interessa agora ao Newcastle, o clube inglês que foi muito criticado por perder Raya para o Bournemouth, e o início do Raya tem sido extremamente interessante na Premier League. Isso faz com que o Newcastle tenha ainda mais pressão para contratar o Alan, jogador que foi revelado no Palmeiras e que já teve oferta de 35 milhões de euros, recusada recentemente, feita pelo Napoli. Importante registrar que o Newcastle acaba de renovar seu contrato com o fornecedor de material esportivo, assegurando a entrada de um bom dinheiro. Inclusive, há um emissário do Newcastle em território brasileiro. Ele veio para tentar uma aproximação do Alan e também para tentar avançar na contratação de Vieri, jogador que tem surgido como uma grande promessa da zaga do Grêmio. Só para completar, em relação ao Alan, a ideia da diretoria é não negociá-lo, mas quando o Palmeiras contrata o Arias para jogar na mesma função do Alan, já dá para imaginar que diante de propostas interessantes que possam pintar na metade do ano, o atacante de 21 anos de idade tem grandes chances de ser negociado. E você, que pensa sobre o Alan, qual seria o valor que você exigiria para vendê-lo? Já dá para cravar Palmeiras campeão? Usa o espaço para comentário, registra o que você pensa, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!